Cumprimentamos a todos, agradecendo esta oportunidade de aqui estarmos. Vamos continuar a ler o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 6 da vida espírita. Vamos hoje dar início à questão 257, ensaio teórico da sensação nos espíritos. Este é um resumo que Allan Kardec faz, o codificador da nossa doutrina, para que melhor nós possamos compreender tudo aquilo que nos foi dito sobre as sensações dos espíritos para trás. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De facto, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se real fora? Quantas vezes, ao recordarmos algo que aconteceu, nós sentimos tudo de novo? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão. Portanto, guardamos recordação. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenómenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais e inúmeros outros factos, muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Então, aqui é apresentado de uma forma sucinta algo que nós ainda desconhecemos muito, o perispírito. Importante papel que ele desempenha em todos os fenómenos espíritas, nas aparições que são tangíveis, quando é também ele que se apresenta após a morte, nas situações também que nos são trazidas pelos nossos irmãos espirituais sobre o estado em que se encontram. Então, o perispírito é o laço que une à matéria do corpo o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal. O perispírito é, portanto, um corpo semimaterial que o espírito tira do meio ambiente de cada um dos planetas e ele, esse meio ambiente também ele é oriundo do fluido cósmico universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. O perispírito é o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. Não, o perispírito é o agente que vai trazer do espírito ao corpo e do corpo ao espírito, é um intermediário. No corpo, os órgãos servem de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais,
Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Então, enquanto nós, aqui encarnados, recebemos as impressões através dos órgãos, desencarnados, as sensações, as percepções vêm de todo o nosso ser. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar, e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, uma vez que já não está ligado ao corpo. Embora não seja exclusivamente moral, como remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, conseguintemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. É mais uma recordação que o espírito mantém do que propriamente uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Então, o perispírito, esse corpo espiritual que sobrevive à morte do corpo físico, ele se desprende do corpo mais ou menos lentamente, consoante o tipo de morte ou a forma que cada um de nós vai encontrar para o seu desencarne, a sua desencarnação. Durante os primeiros minutos, depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Naturalmente que a maior parte de nós que está a ouvir estas informações, com certeza já passou por isto muitas vezes, mas não se recorda. Mas tantos são aqueles que não ouviram ainda nenhuma destas explicações, não têm a noção do que acontece após a desencarnação. Então, o espírito crê não estar morto, por isso que se sente vivo. E assim é. O corpo falece, o espírito não. O espírito é imortal. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Então, enquanto o perispírito está ligado ao corpo, enquanto houver ali essa junção, o espírito pode ainda sentir. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. É simples compreender isto, embora seja penoso ouvir. Então, todos nós, ao ouvirmos, e quando Allan Kardec nos está aqui a apresentar este resumo das sensações dos espíritos, é porque Allan Kardec falou com muitos espíritos de diferentes condições, muitos, como nós podemos ver ao longo de todos os livros da codificação. Então, repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir à suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão, que ele tomava
por realidade. Então, quanto mais materializados e materialistas nós somos, quanto mais apegados às coisas da terra, do corpo, da matéria, tanto mais nós ficamos ligados também ao sofrimento. Assim, pois, não haveria, no caso, uma reminiscência, porquanto ele não for em vida ruído pelos vermes. Havia o sentimento de um facto da atualidade. Isso mostra que deduções se podem tirar dos factos quando atentamente observados. Está em nossas mãos mudar a nossa condição, está na nossa vontade, no nosso querer. Nós podermos corrigir o nosso agir, o nosso sentir, o nosso pensar, de maneira que, na hora de partir, estejamos de bagagem mais leve, não é assim? Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito, nem perispírito. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Portanto, o perispírito, ele sente no seu todo, o espírito sente no seu todo. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será de deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria exatamente como um corpo que morreu. Portanto, é o espírito que tem as sensações. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa, porque junto do corpo é o perispírito que lhe transmite as sensações. É o que se dá com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito. Então, o perispírito vai mudando a sua condição. À medida que nós nos vamos purificando, nós nos vamos instruindo e praticando o amor, o perispírito ele vai tornando-se mais leve, mais subtil. Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas, dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro inacessível a umas, deve sê-lo igualmente a outras. Portanto, ele não vai ter sensações. Assim é de facto em relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. A matéria, tal como nós a conhecemos, já não abala os espíritos puros, já não lhe provoca sensações. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar. Porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. E se nós temos consciência da nossa imperfeição, do nosso peso, da nossa densidade, das nossas dificuldades, compreendendo ou tentando compreender como será um espírito puro, nós podemos compreender que a sua consciência, a sua realidade, ela é, com certeza, celestial, é divina, e nós não temos ainda palavras para descrever o que desconhecemos, não é assim? Porque nós só conseguimos falar do que conhecemos, imaginar, podemos imaginar. Mas
estaremos ainda longe. Um dia lá chegaremos todos. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. É Allan Kardec que nos diz. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo e não, como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos. Não há como eles nos possam dizer daquilo que é a sua vida, por não termos linguagem capaz de compreendermos. Precisamente como é por falta de termos próprios a dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Então, esta explicação minuciosa nos dá Allan Kardec, e ele fala aqui do perispírito, algo que para nós ainda é tão desconhecido. E resumindo, para que tenhamos mais presente, o perispírito, de facto, tem um papel importante em todos os fenómenos do mundo espírita. É ele que permite a comunicação dos dois mundos. É através dele, uma vez que os espíritos têm perispírito, estejam encarnados ou desencarnados, que as comunicações se podem fazer. Mas é também através do perispírito que são possíveis as aparições vaporosas, umas, tangíveis, outras, como nós sabemos. E é também devido ao perispírito que muitos dos nossos irmãos têm a ideia frequente de ainda estarem vivos na altura da morte, não se aperceberem de que mudaram o seu estado vibratório, porque o perispírito, ele é em tudo igual ao nosso corpo físico. Melhor dizendo, o nosso corpo físico é em tudo semelhante ao nosso perispírito, porque a forma não é o corpo físico. A forma do nosso corpo físico é a que lhe dá o perispírito. Então, o que é o perispírito? É o elo que une o espírito ao corpo. O espírito, uma matéria, é uma energia, o corpo é esta matéria densa e o perispírito é semimaterial, como nós vimos, fluido elétrico, fluido magnetizado, fluido nervoso. Ele é aurido do meio ambiente de cada mundo. Portanto, em cada mundo, os espíritos têm um perispírito diferente. E é retirado pelo espírito do fluido cósmico universal. Contém eletricidade, fluido magnético e matéria inerte. É o princípio da vida orgânica e por isso eu disse que ele molda o nosso corpo. Tem, cientificamente, o nome de modelo organizador biológico. É o molde do corpo. E ele vai, desde a fecundação, originar o corpo que somos, célula a célula. Nós sabemos que, encontradas as células masculina e feminina, as células vão dar forma ao bebé que um dia irá nascer. É o perispírito que impulsiona essa formação do corpo. E é, portanto, na hora de deixar o espírito deixar o corpo, também o elo que sai. Não é o princípio da vida intelectual, porque o princípio da vida intelectual é o espírito. É o agente das sensações exteriores recebidas por ele, pelos órgãos do corpo e transmitindo ao espírito. Destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas. A dor que os espíritos sentem não é propriamente física, é um sentimento íntimo, uma recordação mais do que uma realidade. No momento da morte, o perispírito desliga-se mais ou menos lentamente, consoante
o tipo de desencarnação ou forma de desencarnação, ou a própria materialidade do espírito. O espírito vê-se, sente-se vivo, e isto dura enquanto há um elo entre o corpo e o perispírito. Sabemos que irá, com certeza, na hora de cada um, tomar consciência da sua realidade espiritual. Então, a influência material, ela diminui à medida que o espírito progride e o próprio perispírito se torna mais grosseiro. É o grande desconhecido, o perispírito é o grande desconhecido dos seres humanos, não será nosso. Ele tem funções muito próprias. Não cabe aqui, com certeza, já falar delas. Tem imensas propriedades, como nós podemos perceber. Não se queima, não sente frio, penetra qualquer espaço, não é limitado pelas barreiras físicas que nós conhecemos. Mas ficam para todos estas informações preciosas que os nossos irmãos espirituais trazem até nós, que Allan Kardec organizou para que nós pudéssemos compreender melhor e que estão à nossa disposição, quer aqui, podendo aprender tudo o que nos faz falta compreender para vivermos melhor, para podermos também desencarnar melhor, como em tantos livros que nós temos ao nosso dispor e podemos consultar. Que possamos levar essa chama acesa em nós para podermos continuar o nosso aprendizado, que muito, muito necessário se faz para todos nós. Obrigada pela vossa atenção.